Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria em mais uma vez poder compartilhar com você acerca da palavra do Senhor que se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz assim as Escrituras Sagradas: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra do Senhor, nos ensinando nesta tarde, que nós não devemos pecar. Mas se pecarmos, todavia devemos lembrar que nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, nós vemos em diversas passagens bíblicas acerca que o Senhor, ele toma a nossa causa. O Senhor é aquele que toma a nossa causa em suas mãos. Nós vemos na palavra do Senhor que existia uma moça que estava tendo relações ilícitas com um certo homem, e esta moça, ao ser descoberta, esta moça, ao ser vista por alguém, ela correu pela cidade afora, e chegando próximo de Jesus, vinha atrás dela uma grande multidão. Os anciões e mais uma grande multidão estava correndo, e essa mulher, em desespero, ela chegou à presença de Jesus e caiu aos seus pés, e nos diz a palavra que os anciões que ali estavam questionaram Jesus acerca daquela mulher e mostraram para Jesus acerca da lei sagrada. E Jesus disse para aqueles homens também acerca da lei, orientando os anciões, ao qual foram os primeiros a se envergonharem diante de toda aquela população. Mas aquela mulher dita como pecadora, aquela mulher correndo por desespero pela sua vida, aquela mulher chegando aos pés de Jesus, os anciões disseram que a lei nos diz que uma prostituta deve ser apedrejada. Aqueles anciões, no seu coração, o único desejo que eles tinham não era de ajudar a pessoa que pecava, não era de atribuir àquela pessoa que pecava o perdão, o consolo, uma palavra de ânimo. Não. Nos tempos antigos, aqueles homens chamados anciões, a única coisa que passavam em seus corações, mediante a aflição de qualquer pessoa que estava já ali, muitas das vezes angustiada por já ter cometido algo, e muitas das vezes os seus corações estritecidos por terem cometido algo que não agradava a Deus, aquelas pessoas já tinham uma culpa em si mesma, mas chegando aos pés dos anciões. Os anciões tinham em mente somente que aquela pessoa deveria ser apedrejada, deveria ser condenada à morte, deveria sofrer, para que a sociedade ela visse através daquele ato feito de apedrejamento, cumprindo a lei, para que outras pessoas não caíssem na tentação de fazer a mesma coisa que aquela mulher ou outros pecados, outras pessoas poderiam cometer ali. E nos diz a palavra do Senhor que aqueles anciões questionaram Jesus. O que nós devemos fazer com esta mulher? Ela deve ser
apedrejada? E eu creio que talvez até o ancião daqueles ali colocaram uma pedra nas mãos de Jesus, para que Jesus fosse o primeiro a cumprir a lei e apedrejar aquela mulher. Mas Jesus de maneira diferente, daqueles anciões, que até então condenavam o adultério ou outra prática errônea com apedrejamento, com a morte. Até então, a visão daqueles homens eram essa. E Jesus, ele diz na sua palavra que ele não veio aniquilar a lei. Não, ele veio fazer cumprir a lei de maneira verdadeira. E aqueles homens, até então, queriam somente apedrejar aquela mulher, matar aquela mulher. O resultado que aqueles homens queriam ver ou mostrar para a sociedade, a soma total daquele resultado era a morte. Era a morte. Acabar com a história daquela mulher. Acabar com a história da família ou dos familiares que dependiam daquela mulher. Esta era a lei. Esta era a condenação ditada por aqueles anciões. Mas o Senhor Jesus chegou ali, trazendo um esclarecimento maior, trazendo ali um ensinamento maior, trazendo ali uma esperança maior para a sociedade. E ali Jesus, ouvindo as palavras daqueles anciões, Jesus, fitando os olhos neles, Jesus disse àqueles homens que ali estavam: aquele que não tiver pecado, atire nesta mulher a primeira pedra. E ali nos diz que aqueles anciões ficaram envergonhados, porque eles eram os que mais pecaram, ou os que mais tinham pecados cobertos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus traz um esclarecimento ali, mostrando à sociedade que não adianta ter pecados escondidos e mostrar à sociedade que você é uma pessoa perfeita. Pelo contrário, nos diz a palavra do Senhor aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. A Bíblia diz que se nós mantermos comunhão com Ele, 1 João 1,6, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós, como aqueles homens ali, aqueles anciões, eles diziam que tinham comunhão com Deus, eles diziam que eram homens santos, que não tinham pecados, mas aqueles homens andavam em trevas, aqueles homens não praticavam a verdade. Mas quando nós vemos as palavras de Jesus dizendo: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, nós vemos que Jesus tomou a causa daquela mulher, porque ele é o nosso advogado, como diz as Escrituras Sagradas. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele mostrou para a nação daquela época que ele toma as causas dos aflitos, dos necessitados.
das pessoas que precisam de um abraço amigo, que precisam de um consolo, que precisam de um perdão, que Ele pode oferecer esse perdão, esse consolo, esse ombro amigo, enquanto o mundo procura condenar, apedrejar e até mesmo tirar a vida, Ele mostrou que Ele procura abraçar, acolher, perdoar e justificar as suas falhas diante de Deus, porque Ele é justo e nós somos pecadores. Tenha certeza no dia de hoje que, independente do tamanho do seu problema e do seu pecado, Jesus Cristo, o nosso advogado, Ele é justo e Ele está tomando a sua causa no dia de hoje, lutando em seu favor. Diante do juiz, Ele está trabalhando para trazer para você o perdão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas você precisa andar na luz. Assim como na luz Ele está. Você precisa se converter. Você precisa mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a direção. Claro que eu peco, você peca, todos nós pecamos, mas o Senhor, Ele é poderoso para nos justificarmos e nós não devemos viver na prática do pecado. Temos o livre-arbítrio, temos as nossas escolhas. Aquela mulher, ela teve as suas escolhas e mediante as suas escolhas, ela teve que colher aquilo que ela plantou. E ela plantou pecado, e o salário do pecado é a morte. E ela estava prestes a morrer. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A partir daquele momento que Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, Ele disse também para aquela mulher, cadê aqueles que te condenam? Cadê aqueles que querem te matar? Cadê aqueles que querem acabar com a sua história? Ela disse, sumiram, foram todos embora, Senhor. Então nem eu te condeno. Vai, filha, e não peques mais. Cuide-se. Evite problema. Procure andar no caminho santo e reto. Estas foram as palavras do Senhor Jesus para aquela mulher. Que Deus neste dia venha trazer o seu coração a paz que você precisa e o entendimento que você necessita para que você venha compreender que Ele é fiel e justo para pagar as suas transgressões e os seus pecados a partir do momento em que você se converter a Ele e andar nos seus santos caminhos. Que o Senhor continue te abençoando e te livrando de todo mal em o nome de Jesus. E te trazendo uma nova história, um novo começo, assim como Ele trouxe um novo começo àquela mulher, uma nova história àquela mulher. Eu creio que Ele vai trazer para você um novo começo e uma nova história a partir de hoje, no nome de Jesus. Amém.